ser o passivo na relação, para mostrar que hoje em dia a gente é a favor dos LGBTQIA+. Você ia aceitar? Não, se Deus não ia fazer isso, Deus. Não. Digamos que ele fez isso. Você ia aceitar? Receber manjuba todo dia? Você tá puxando, você não conseguiu resolver a minha Não, questão. olha, eu tô pegando a sua E aí lógica. você está dando um exemplo absurdo, Olha só. em outro Valdiran, patamar. Você tá aquela ali aí, ó. Valdiran, olha só. Deixa eu só falar uma porque, coisinha. assim, você falou o seguinte. Você entendeu o que eu coloquei? Se Deus mandar matar, ele pode, porque ele é autoridade, e você vai matar porque ele é autoridade, não é isso? Então, eu peguei essa mesma lógica. Eu não estou falando hoje. E tô falando com você o seguinte, ó. Imagina num cenário hipotético que Deus chegou e, meu irmão, ele quer acabar agora com esse negócio de homofobia. Ele quer que as pessoas respeitem os LGBTQIA+. E você, como um homem escolhido, vai representar os LGBTQIA+, dentro da soberania de Deus. E você vai ser o passivo na relação. Pegar a manjuba assim, ó, bater na cara, os caramba quatro, fazer filme. Sim. Você aceitaria, no caso? Eu tinha decisão de aplicar ou não, certo? Você aceitaria? O livre-arbítrio, Deus não tirou do homem o livre-arbítrio. Então, ele poderia fazer isso? Poderia. E eu poderia obedecer ou não. Mas por que você não obedeceria? Respondido. Não é a soberania de Deus? Como assim, soberania de Deus? O que tem a ver com isso aí? Não, ele falou. Ele falou assim, por exemplo, eu estou entendendo o teu ponto, mas vamos supor que Deus fala assim, você vai ter que se deitar com um homem. Você tem um livre-arbítrio, você vai ou não. Você estava falando até agora que, tipo assim, os homens de Deus tinham que obedecer Deus a matar criança, mulheres, etc. Não é isso? Porque Deus é soberano? Travou Posso aí. falar uma coisinha? Valdiran? Voltou. Valdiran, por exemplo, vamos fazer um outro exemplo aqui. Abre para mim Êxodo 21. Não sei se é... Êxodo 21. Travou aí? Não, tá maravilhoso. Êxodo 21, vai. Não, o meu travou aqui então, que eu só tô... Não, a gente tá te vendo. Ó, beleza. Êxodo 21. Não, mas nós já mudou a questão já? Êxodo 21? Eu fiz duas perguntas para você. Êxodo 21. Isso, é que eu fiz duas perguntas para você no início, agora eu só tô finalizando. Mas eu provei que o ato de Deus mandar matar não diminui ele. Aham, a gente tá vendo. Ele é autoridade competente, ele quem decide, ele é a lei do universo. Sim, a gente tá vendo isso. Lê para mim Êxodo 21. Isso. Êxodo 21. Qual versículo? A partir do primeiro, pode ir lendo aí. São esses os estatutos que lhe propõe. Já li isso aqui também. Se comprares um servo hebreu, 6 anos... Servo aí é escravo, né? Você sabe, né? Sim, escravo. Vai. Ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sairá sozinho, e se era homem casado, com ele sairá sua mulher, se o seu senhor lhe der mulher, e ele der à luz filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará. Eu já conheço eu já conheço o texto aqui já. Não, mas continua a leitura. É porque é importante. E ele o servirá para sempre. Se o homem vender sua filha para ser escravo, vender quem? Esta não sai. Se ele vender a sua filha para ser escravo, se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ela terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Lê mais?
Isso, vai lendo aí. Mas, se a casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. Se ela der ao filho, se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas três coisas, ela sairá sem retribuição, Ó, nem pagamento de dinheiro. Agora lê para mim aí, se eu não me engano é o 20 e o 21, desse mesmo 20 e capítulo. 21. Isso. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é direito seu. Dinheiro seu, né? Sim. Ó, o que acontece, ô Valdiran? Você falou para mim que era contra a escravidão, que você acha errado comprar e vender pessoas, Sim. torturar pessoas que estão sobre posse. Você falou comigo isso. O seu Deus aí, ele tá dando regras de como você comprar e vender seres humanos, de como você pode matar um ser humano sem ser punido. Tem passagens que ele ensina que você pode escravizar povos inteiros, ir lá naquelas terras, tomar aquelas terras e escravizar aquelas pessoas para trabalho forçado. Você acha que seu Deus aí errou ou ele acertou? Se o meu Deus errou, eu acertou? Ele tá sendo. A sua moral aí tá sendo superior a dele. Deus nunca erra. Não. Deus nunca erra. Então ele acertou em instruir sobre a escravidão. Em cheio. Agora deixa eu explicar por quê. Mas olha só, Valdiran, você não tinha. Deixa eu explicar por quê. Calma, Valdiran. Valdiran, você no começo não tinha falado que isso era errado, que era antiético, que era incorreto. E agora você já está falando que o que seu Deus fez é certo e que ele acertou? Eu não entendi. Você pode me explicar? Quer que eu explique? Quero. Quer que eu explique? Então eu vou explicar. Quero. Vou voltar lá para o início. Não sei se vocês crerem nisso, mas enfim. Eu creio. Houve a queda, né? Isso falando da Bíblia, né? Deus fez, tudo era bom. Deus deu a opção do homem obedecer ou não. Beleza, o homem resolveu não obedecer e com isso trouxe consequências, das mais diversas que nós sabemos. Beleza. E Deus, ele estabeleceu, diante de todos os acontecimentos por causa do pecado, ele estabeleceu as regras e as consequências ele foi dando a cada um. Escravo, por exemplo. Escravo foi Deus que estabeleceu escravo? Aí na sua Bíblia ele está estabelecendo. Não, porque aqui Deus só está orientando uma prática que o próprio homem decidiu fazer. Prática que o homem. Você acha que o homem. Ai, maluco, velho. Aí, na moral, galera, olha só. Você acha que o homem ia deixar de escravizar se Deus falasse assim, não pode escravizar mais? Você tá Por que Deus permitiu o divórcio? Por causa da dureza do coração do homem. Então, tipo assim... Ô Valdirão, só me explica uma coisa. Rapidinho, só um minutinho. O seu Deus não estabeleceu que ele iria ficar recebendo pele de pinto dos outros? Que ele gosta de pele de pinto? A aliança do... Não foi? Ele falou assim, traga... Isso, ele não falou assim, eu adoro pele de pinto, traz pra mim, não é isso? Então, se ele estabeleceu... Exatamente como você tá falando, não. É sim. Você vai, tem o pacto da circuncisão. Sim. Ele tá indo para matar Moisés, a mulher arranca a pele de pinto e joga nele assim, ele vai embora, feliz da vida. Tudo bem. E aí? O que acontece? Se ele instruiu sobre uma lei tão idiota dessa, de ele receber pele de pinto, de você não poder usar roupa de dois tecidos diferentes. No teu ponto de vista, né? Não, mas é idiota. É uma lei idiota. Para que Deus quer pele de pinto? De não poder usar roupa de dois tecidos diferentes, que, por exemplo, não poderiam pessoas com nariz chato servir a ele, nem pessoas que têm o bago esmagado não poderiam servir a ele. Então são leis idiotas, são coisas idiotas, né? Tudo bem, nesse ponto de vista. Não é ponto de vista, é idiota. Olha só. Não, eu sei, seu ponto de vista. E além de ser idiota, é preconceituosa, porque está distinguindo pessoas. Por exemplo, se a pessoa fosse anã, se a pessoa fosse tivesse nariz chato, se a pessoa tivesse uma corcunda, ela não poderia servir a Deus.
Então, você deixa eu explicar isso? Ele está discriminando. Calma, mas não é o posso ponto que eu quero chegar. Não é o que eu Tá quero bom. chegar. Ó. O que eu quero chegar é o seguinte. Se não, ele pode faz ir. essas leis idiotas aí que a gente viu, por que ele simplesmente não chegou e falou assim, ó, não escravizarás? Por que ele não fez isso? Se ele fizesse, tu acha que o homem ia deixar de escravizar? Ué, o homem não passou a dar pele de pinto para ele? Tá, mas foi uma escolha do homem. Ele poderia não escolher isso aí. Tu tá entendendo? Ó, então assim, o seu Deus, então, ele faz o contrário. Ele vai lá e ensina a escravizar e você acha que tá tudo bem? Você não sabe que, tipo Deus não ensina. Valdirã, seu Deus está ensinando. Deus não ensinou a escravizar. Ensina sim. Ó, tem os Deus povos estabeleceu regra. Não. Os povos estavam lá quietos no canto dele. O seu Deus chegou e falou assim: ó, você vai lá. Você vai propor paz. Se eles aceitarem a paz, você vai escravizar todo mundo e botar eles para trabalharem forçado. Se eles não aceitarem, você vai matar todo mundo. Foi isso que seu Deus falou. Tá na Bíblia. Tá. A pergunta que eu tô te fazendo é a seguinte: por que Deus falou isso? Por qual motivo o seu Deus não falou não escravizarás e, pelo contrário, está ensinando a como você pode matar um escravo, como você pode vender a sua filha para ser abusada por um pedófilo, tá? Se você não sabe, nisso aí que você leu, é o cara vender a filha para ser abusada sexualmente, e como você tem um escravo para sempre. Por que ele está ensinando isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se essa live aqui, há 10 anos na frente, eu assistisse ela e eu perguntasse assim, por que Antônio fez a live? E aí? E usasse um monte de argumento perguntando uma coisa que por que eu fiz a live? Para poder mostrar para os cristãos. Tá, agora, eles têm uma moral superior à do personagem fictício que eles acreditam. Tá, tudo bem. E se você não quisesse responder? Você estaria errado no que você queria responder? Eu tô respondendo na live. Ó, tá gravado, você está propondo para mim o seguinte. Você está propondo para mim... Você está perguntando uma pergunta. Você que está assistindo no futuro, essa live é para mostrar que pessoas que nem o Valdirã têm uma moral superior à do amigo imaginário deles, ou do inimigo imaginário. Aí ele, quando ele descobriu que todos esses absurdos eram do inimigo imaginário dele, aí ele agora tá no somebody love, tendo que fazer um malabarismo para defender o indefensável, que é vender a filha para pedófilo, que é poder matar uma pessoa que é posse sua, porque você comprou ela, que é invadir nações e escravizar nações, que é você matar uma criança recém-nascida que não tinha nada a ver com a história. Mas você sabe por que isso tudo? Mas você sabe por que disso tudo? Não tem justificativa para isso. Outras nações, por quê? Você não sabe por quê. Então faz o seguinte, eu vou te dar a chance para você me explicar. Me explica uma coisa que justifica crianças serem abusadas. Me explica qualquer coisa que justifica isso. Uma criança ser abusada? Me dá uma justificativa que seja válida para permitir que crianças sejam abusadas. Não existe. Eita, né, meu corego? Não existe, né, meu corego? E daí? Isso não respondeu nada. E daí ele responde que não existe o que você fale que vai justificar a escravidão, não existe o que você fale que vai justificar crianças serem vendidas para serem abusadas por pedófilo, não vai ter o que você justifique que vai defender bebês sendo massacrados, que nem está na Bíblia do início ao fim. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Que justifica isso? Antônio, posso fazer a pergunta? Diante de vou usar uma outra nação aqui. Diante de porque no Brasil não existe. Diante de um crime bárbaro, e os Estados Unidos, por exemplo, decretar a pena de morte do cara, você acha isso certo ou errado? Eles estão certo ou errado? Depende. Depende de quê? Por exemplo, assim, se é um padre que está abusando de criança compulsivamente, e se ele for solto, ele vai continuar abusando de criança, se os caras lá decidiram para matar ele, é problema deles. Só que aqui você está colocando um problema que não tem nada a ver. Não, eu estou falando sim, nos Estados Unidos. Você não está me respondendo. Não, eu vou te responder, olha só. Aqui, a gente não está colocando a lógica humana, a gente está colocando a lógica de Deus, que segundo você, que deveria ser omnibenevolente, todo justo, né? Ele totalmente bondoso, não é isso?
Sim. Como que pode o que é justiça? É todo justo e dar a devida proporção para aquilo que é cometido. Então, no caso, quando você... Sim, pronto, está quando respondendo você todas as questões do tortura... mundo. Não, Está quando respondendo você todas as questões do tortura... mundo. Quando Deus está Deus dando ao homem a tortura... devida consequência dos atos dele. Não. Qual foi o crime que o bebê de Davi e Betseba cometeu para ele ser torturado e morto? Você conhece na Bíblia. Você não me deixa responder. Não, ó, a pergunta me é deixa simples. Responder. Ó, você fez uma pergunta, eu respondi. Agora eu tô te fazendo a minha vez, mas ó. eu estou querendo responder também a outra. Então, agora eu vou te fazer a pergunta para você responder. Qual foi o crime que o filho de Davi e Betseba cometeu para ele ser punido, torturado e morto? O filho? Sim, beleza. Qual foi o crime que eles fizeram? Eu vou lhe explicar biblicamente. Não. O bebê recém-nascido. Sim, eu vou explicar biblicamente que nesse ato Deus não está sendo injusto com isso aí. Posso explicar? Ó, a gente combinou agora que justiça é dar na devida proporção sim, o que lhe é devido. Sim, beleza, concordo. Isso. Qual é a proporcionalidade em punir um recém-nascido sobre tortura e morte? Aonde que está a justiça aí? Tá, eu posso explicar? Pode. Vai me interromper, não? Beleza. Depende. Se você distorcer, a Bíblia, né? Eu vou usar a Bíblia. Seguinte. Na Bíblia, a Bíblia fala o mundo em si, né? A Bíblia em si, ela trata de uma aliança. O que eu fizer, consequentemente, por haver uma aliança na criação, isso vai remeter a outra pessoa. Quer ver um exemplo? Depois eu vou chegar lá. Se você tem uma esposa, tem um filho, e você deixa de trabalhar, o que é que seu filho tem a ver com isso? Ele vai sofrer também. Por quê? Do vínculo que é criado entre você, mas vou chegar lá no ponto. Na maldição, no pecado, o pecado, por exemplo, o pecado, ele tem maldições. Eu acredito em maldições. Está na Bíblia maldições. Deus ele faz aquelas feitiçaria, é isso? Não, existe maldições, claro que existe. O que é maldições? É feitiçaria? Não, isso aí é outra pergunta que você está fazendo. Aí, deixa eu terminar minha explicação. Beleza. Aí, Deus estabeleceu o mundo como uma aliança. O que eu faço aqui, haverá consequência para outra pessoa que não tem nada a ver com o meu ato. Isso aí, todo mundo é visível isso. Ou seja, injustiça, é isso? Não, claro que não. Leis. Deus atribuiu, isso é uma lei. Isso é uma lei. Isso é uma lei. A lei do adultério. Vamos ver a lei do adultério? Você não está conseguindo. Rapaz, a primeira vez que eu estou enquadrando um ateu aí não vale, não, né? Eu não tenho estudo acadêmico aí como você. Imagina se não tivesse, hein? Ó, vamos lá. Estudo acadêmico para você. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ó, vamos pegar você aqui vê aí, estou falando. Rapidinho, vamos pegar aqui a lei do adultério? Sim, eu já conheço a lei do adultério. Deixa eu ver aqui. A galera aí, comenta aí, galera. Aqui, ó. Ó, tá aqui em Deuteronômio 22, não é isso? Ó. Quando houver galera, vocês estão entendendo? Ó, deixa eu ver aqui. Qual a referência? Deuteronômio 22. Quando o homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. E esse morrer aqui é apedrejado, tá? Aí eu pergunto a você, o Davi e a Betseba, eles estavam, né, em adultério. Por que eles não morreram? Por que eles não foram mortos? Você conhece todos os princípios da Bíblia? Eu não tenho a Bíblia decorada na cabeça, mas eu estou te perguntando especificamente nesse. A lei é essa. O homem e a mulher, que você falou, existem leis na Bíblia. E eu estou te mostrando a lei do adultério. A lei do adultério é o homem e a mulher que estão em pecado, ambos morrerão. Primeira pergunta, ali, Deus cumpriu a lei em matar Davi e Betseba, sim ou não? É porque você está isolando o ponto. Existe um princípio de misericórdia. Mas não teve misericórdia com a criança. Cadê a misericórdia com o recém-nascido, cara? Para aí, deixa eu lhe explicar.
Deixa eu lhe Não, explicar. não, calma. Olha o que você está falando. Não, Você calma, eu posso não explicar você. Você está falando Se eu misericórdia com roubar, Davi e Betseba e não teve misericórdia com a criança que foi torturada e assassinada? Que lógica é essa? se eu roubar e chegar lá no juiz e eu pagar uma fiança e o juiz me liberar, e aí? Meu irmão, olha só, eu vou botar aqui. A autoridade competente, ela vai decidir, ela tem leis. Não, aí eu falei, por meio de leis. Ó, olha, ele olha só como pode é que é estar o tampando os malabarismo ouvidos, crente, Antônio. mano. Olha aqui, ó. Ele Eu tá vou pegar tampando os ouvidos, Antônio. o mesmo livro, Deuteronômio vai falar o seguinte, ó. Deuteronômio 24:16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Isso, ó, é o mesmo livro. O mesmo livro, chamado Deuteronômio. O mesmo Deuteronômio que fala que o pai e a mãe, o homem e a mulher que tiverem adultério deverão ser mortos, é o mesmo livro que fala que os filhos não deverão ser punidos pelos pais. Aí, quando a gente pega 2 Samuel, capítulo 12, tá acontecendo justamente o contrário. Tá, a criança, o filho recebendo o pecado pelos pais, e os pais que pecaram e que estavam em adultério não estão recebendo o pecado. Por qual motivo? Os filhos, é porque vocês como é que é vocês aqui? Vocês pegam um ponto, isola ele, e aí vocês dão a sua justificativa. Eu não isolei, eu te dei a justificativa. Vocês ignoram todo o princípio. Eu não isolei, eu te dei, você falou assim, existem leis, foi você que falou. Eu fui lá na lei e peguei a lei do adultério e te mostrei, não é isso? Uhum. Ó, eu fui lá, peguei a lei do adultério e te mostrei. Aí você falou que os filhos são mortos pelos pais. Aí eu fui lá no mesmo livro que fala que os adúlteros deverão morrer, no mesmo livro, 2 capítulos adiante, e eu peguei e te mostrei que não, os filhos não devem morrer pelo pecado do pai. Então, eu não estou isolando, eu estou, inclusive, corroborando com a Bíblia. Agora, se para você a Bíblia é contraditória, que Deus é mentiroso, que nada disso aí presta, então aí é contigo. Eu estou te mostrando a Bíblia. Por quê? Por quê? Deixa eu explicar esse ponto aí. Porque assim, você está tirando uma conclusão sem saber a causa da procedência. Você está apenas olhando, é como se você olhasse para um julgamento e você visse o juiz mandando o cara para a prisão, e aí você tira várias conclusões sem saber do porquê que ele está indo para a prisão. Aí você está pegando 2 pontos da Bíblia e você não sabe a causa dessas decisões, e você está pegando os versículos isolados dentro do que está aí, que você leu, e está dando a justificativa que você acha. Quem está inventando é você, eu não estou inventando. Deixa ele explicar, Antônio. Deixa ele explicar o porquê que ele foi condenado. Ó, para fazer isso aí que o Agnus falou, que eu tenho que passar pro David, para os que não falaram ainda. Sim, beleza. Eu não estou inventando, eu estou te trazendo respaldo bíblico. E eu estou dando a resposta do respaldo bíblico. Quem está inventando aqui é você. Quer ver? Não. Me dê na Bíblia uma passagem. Vai fazer o seguinte: vai na Bíblia e me dá uma passagem onde o adultério na Bíblia hebraica é perdoado e o filho é punido. Onde que isso é justificado na lei? Vai. Não entendi. Faça de uma pergunta. Ó, eu fui na lei e te dei o respaldo. Agora, e você falou que eu estou isolando, que eu estou inventando. Eu não estou isolando nem inventando. Agora, eu falo para você, você está inventando. Se você não está inventando, vai na Bíblia, vai na lei e me mostra as condições em que o adultério é perdoado e o crime vai ser punido em cima da criança. Vai. Arrependimento, por exemplo. Me mostra aí na Bíblia aí. Onde que os adúlteros vão ser perdoados e a criança vai ser assassinada. No adultério? Vai ter mostra uma lei onde vai ter o adultério perdoado e a criança vai ser assassinada no lugar. Vai. Vou te explicar. Capitão, explicação não, é invenção. Eu quero capítulo e versículo. É a mesma coisa eu falar assim para você. Me mostre aí, me prove em algum livro que tem escrito uma vaca voando. Você está querendo que eu traga do texto algo que você personalmente para me trazer aqui. Valdirão, olha aqui, ó. Isso não, mas não fui eu que desenhei, foi você que falou. Você que está falando. Claro que sim. O ponto que eu falei, eu trouxe 2 passagens. Ó, você falou assim. Você falou, existem leis. Aí eu fui lá, peguei uma lei que mostra que o adultério
não é Sim, permitido. é pecado. Beleza. Sim. Aí, que é punido com a morte. Aí você Sim. falou assim, não, porque os filhos são punidos pelos pecados do pai. Aí eu fui lá, peguei na Bíblia uma passagem que diz que não. Você falou, tá gravado aí. Punido, Aí eu né? falei Sim. que, na verdade, os filhos não são punidos pelo pecado do pai, no mesmo livro de Deuteronômio. Aí agora eu só fiz uma pergunta simples. Isso que você está falando não existe na Bíblia. Me mostra na Bíblia onde que tem isso. Aí você fala que eu tô te exigindo muito. Esse ponto que você está colocando, porque é porque assim, vocês entendem a Bíblia só na a parte. Vocês pegam uma parte física aqui, mas deixa eu entender. Quando a Bíblia fala de. Tem uma parte não física da Bíblia? Calma aí, deixa eu explicar. Quando Deus diz que ele vai punir que existe uma lei, que a atitude do pai gera consequência para o filho, e esse texto que diz que o filho não vai morrer pelo pecado do pai, é duas coisas distintas. Existe a morte que o filho não paga pelo pai. Por exemplo, se você cometer um crime que lhe leve, por exemplo, a pena capital, o seu filho não vai pagar por isso. Mas se você, por exemplo, deixar trabalhar, o seu filho vai. É coisas diferentes. É isso que a Bíblia está apresentando. Aí vocês pegam esse texto e fica tentando colocar coisas para parecer que Deus ele é injusto, que Deus ele é isso, que Deus é aquilo. Aí é injusto mesmo. Aí é injusto. Então, ele não colocou nada, ele usou a própria Bíblia, amigo. Ele colocou causa, ele usou o próprio livro com a lei, a punição escrita na lei, usando só a Bíblia. A lei, a punição, o pecado que foi cometido, da forma que foi cometida e a forma que foi aplicada a lei, ou seja, de forma errada. Executando o inocente e isentando quem pecou, quem transgrediu a lei. Ele usou só a Bíblia. O que você não está usando. O Antônio está sendo mais cristão que você, Valdirã. Eu expliquei para vocês porque a Bíblia existe vários princípios. Mas mostra o princípio, o Antônio mostrou, você não mostrou, amigão. Isso aí que ele falou. Misericórdia, se Deus tem misericórdia. Deixa eu explicar para ele, Valdirã. Foi o que eu expliquei para o rapaz mais cedo que estava aqui, o cigano. Isso aí é uma linha teológica defendida por um hermeneuta chamado Dr. Free Ed Styler. Tu já ouviu falar dele? Não vi não. Toda essa nova, esse movimento que é do neopentecostalismo que está surgindo aí. Eu não sou dessa linha, não. Essa questão das novas churches, essas questões aí que está agora do neocatolicismo. Não sou dessa linha, não. Tudo isso aí estão bebendo muito da fonte desse antigo hermeneuta, que ele falava o seguinte, não sei se você vai concordar com ele, ele falava o seguinte assim, ó, a chave hermenêutica da Bíblia é Cristo. Então tudo aquilo que você vê a misericórdia de Cristo suplantada no perdão, Jesus está atuando ali. Quando você não vê isso, geralmente é questão de homem, é questão da época, é tradição, é cultural. Não, eu nunca... essa linha que você segue? Eu não conheço esse cara e nem conheço essa teoria. Né? O que eu estou dizendo é assim, eu estou olhando para a Bíblia e eu vejo que a Bíblia tem princípios, e não só um, são vários. Existe o princípio da misericórdia e tem uma série. Aí, vocês querem pegar um ponto que vocês observaram e vocês concluíram que isso é cruel, né? É injusto no caso. A gente concluiu que uma criança é torturada, um recém-nascido ser torturado e morto é cruel. Certo. Matar o cara, matar uma pessoa, você acha cruel ou não? Eu acho que torturar e matar um recém-nascido sem motivo nenhum é cruel. Eu acho que escravizar pessoas, ensinar a vender a própria filha como escrava é cruel, é injusto. E você não acha, não? Sim. Você estava falando no começo, quando você entrou, que era tudo isso era errado. Deus é minimamente errado. Eu continuo dizendo que é errado. Mas deixa eu perguntar para você. Mas agora você está defendendo. Deixa eu fazer só o seguinte, só um minutinho, deixa eu só ler aqui. Você não deixa falar, aí vai pronto. Você já falou, calma aí, ó. Dá oportunidade dos caras aí, então, é só para ler os que foram para você, ó. Miranda, o Valdirã disse que Deus pode mandar matar quando quiser. Pode um ser injusto cobrar justiça da humanidade? Pode um sujo falar do imundo?
Exatamente, é saindo da mesma fonte uma água pura e uma água insalubre, né? É saindo do... É uma parada que não dá para entender, né? Vocês estão ignorando, O Agnes falou assim, a ó, só um posição de minutinho, Deus. ele tá na posição de 4. Ó, Agnes falou assim, ó, Valdiran é um brincante, roda e não sai nada do discurso, nos discursos. Pois é. O Aristóteles falou assim, boa noite, chegando com o gank brabo do povo. Valeu, Polígrafo! Beijo, meu querido, tamo junto. Sabe por que não dá para sair do mesmo discurso? Porque vocês não deixam, vocês ficam interrompendo, criando outro cenário, não deixa eu concluir a explicação. Rezar para boneco, ó, rezar para boneco morto na cruz é bem racional. Pois é action figure, né, cara? O Max falou assim, ó, Deus é pior que a pior pessoa que há, pois Deus permitiu tudo. Não, ele não permite, ele próprio executa as coisas, né? Qual é Vinícius a falou assim, só o Valdiran fala, os outros não, então vou passar para os outros agora. E o Matias citou na memória. Valeu, Matias. Obrigado aí. Quem entrou foi esse menino aqui, o David, né? David, boa noite, meu querido. Tudo bom? Você é cristão, ateu, agnóstico? Boa noite. Estão me ouvindo? Tô ouvindo, meu querido. Então, cara, eu pratico budismo, mas eu me considero um pouco agnóstico do Gorrozão, aquele não me honra ninguém que eu não me honra ninguém que eu esse? Não, isso aí acho que é o budismo nepalês, né? Eu me identifico mais com o budismo japonês. Mas eu sou um pouco gnóstico mesmo. Acredito numa filosofia, entendeu? Não é uma filosofia própria, igual o Piteco ali. Inclusive, eu gostei da ideia de Deus dele. Se você nunca leu Spinoza, Piteco, eu acho que Spinoza é bem parecido com o que você pensa. Mas também eu gostei do argumento do Felipe, quando ele perguntou pro... Como é que era o nome do outro rapazinho que tava aí? Que saiu do boné? Pai? O do pai. Lenda. Isso, ele tava perguntando para ele sobre a justificativa da filosofia dele, né? Se Deus justifica ou não. Tava prestando atenção no Valdiran falar aí sobre a religião dele, e você, Antônio, preocupado com os processos aí, as piadinhas que você faz com a religião dos outros também, isso é um pouco preocupante. Mas eu vou dar uma introduçãozinha. Dá um exemplo aí. Não, porque, tipo assim, eu falei que é mentira? Não, é tudo verdade. Não discordo de você. Mas, por exemplo, eu fui criado desde pequeno cristão, na Igreja Católica. Então, parte, assim, do meu coração ainda é um pouco agarrado, né, àquela filosofia que eu aprendi. Então, até para mim, que não acredito também, até para mim algumas coisas soam ofensivas, né? Deve até ser por isso que eu só tô lendo a Bíblia, o Davi, eu só tô lendo a Bíblia. Tipo assim, quando eu falo que a escravidão é errado e que o Deus que tá na Bíblia tá defendendo a escravidão, onde que eu tô sendo ofensivo? Eu só tô lendo a Bíblia. Sim, tudo bem. Então. Você tá certo na sua ideia do Deus ali que você tá lendo, entendeu? Só que, por exemplo, para o Valdiran, por exemplo, as suas palavras soam um pouco, como eu vou dizer, ofensivas. Mano, não foi minhas palavras, é o Deus dele. É o Deus dele, e é como você interpreta o Deus dele. Eu não pedi para ele ler. Fui eu que li ou eu pedi para ele ler? Você leu e pediu para ele ler. Eu li ou eu pedi para ele ler? Algumas vezes você pediu para ele ler, algumas vezes você leu. As passagens ofensivas eu pedi para ele ler, não foi? E ele leu. Sim. Então, assim, ele se ofendeu ao ler a própria Bíblia? Eu não achei nada ofensivo, não. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então Valdiran, quando você leu o seu Deus escravizando lá, você se ofendeu com isso, com o seu Deus? Não. Tá entendendo, David? Eu não fui eu que li, ele que leu. Eu, na verdade, eu tô sendo contra a escravidão, eu tô sendo contra a tortura de criança. Isso é errado? É contra a lei isso? Ser contra a escravidão? Isso aí tá certo. Nesse ponto você tá certo. Em ser contra essas práticas. Você acha, Valdiran, você acha que Jesus... Ele permitiu isso. É como se eu ignorasse um juiz que condenou um cara por dentro de uma lei que ele é autoridade para executar aquela lei. É a mesma coisa. Olha só, Valdiran, você acha que Jesus...
pastor Augusto aí falar aí. Fala aí, Agnes. Fala aí, meu Rapidinho, querido. Antônio, só para avisar. A Lorena, cristã, tá tentando entrar aí para Tá. dar uma força pro Valdirão. É que tá sem câmera. Liga a câmera aí, ô Lorena. Mas fala aí, ô Agnes. Ah, não, termina aí, David. Deixa o David terminar. Termina aí, deixa David. ele fechar. Tu mutou, David. Opa, não, voltou agora. Não, tipo, sou eu, tô na fila depois do David. Vai, David. Na verdade, sou eu depois do David, só que tô deixando o Agnes falar. Qual é essa pressa, ô Lucas? Não, Richard, você entrou depois de O mim. Lucas tá levantando o dedo toda Não, hora. eu entrei antes de você. Não. Você tá confundindo com o Antônio tava mexendo aí as telas. Eu entrei primeiro que você, eu lembro. Tá bom, então. Faz uma organização aí, vai na ordem aí. Vai, David. Beleza. Então, eu fui criado, né, na Igreja Católica, mas em determinado momento da minha vida ali, da minha adolescência, eu também fiz essa pergunta. Eu perguntei, mano, será que realmente isso daqui é a verdade absoluta, tá ligado? Será que isso tá certo de fato? Será que eu devo ignorar todas as outras verdades ou as outras coisas que foram escritas? Foi nesse momento ali, dos 15 aos 16 anos, que eu decidi sair, né, e buscar um pouco de conhecimento, não buscar a verdade. Eu queria saber um pouco mais a respeito do espírito, né, já que existe um Deus, já que existe uma alma, já que o que a gente faz é justo ou injusto, deve haver alguma outra forma de executar essa justiça. Foi aí que eu fui atrás de filosofia mesmo. Comecei a ler livros de filosofia e por buscar a pura filosofia, eu acabei caindo em livros de filósofos cristãos. Não só cristãos, judeus, e eu queria voltar na ideia do Filipe, quando ele questionou a respeito se existem documentos que provam que Jesus Cristo realmente existiu, que aquelas histórias realmente são verdades. E eu me lembro que eu estava lendo um outro livro, e realmente, na época de Jesus Cristo, só existem 2 filósofos judeus que citaram em Cristo, não citaram nem Jesus Cristo de fato, né? Mas, por exemplo, tem esse livro aqui, ó, sobre o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Ele investiga o livre-arbítrio. Ele é um cristão, né? Ele foi um cristão, e o próprio livro nem sequer cita o fato de Deus existir ou não. Quando ele vai investigando e ele vai entrando dentro de si, dentro do próprio pensamento, dentro da ação, dentro do sentimento, ele acaba chegando na conclusão de que o livre-arbítrio parte de você e vai fazer mal somente para você. Tipo, ele ignora completamente a existência de um Deus. E a filosofia em si, apesar dela passar desde a criação dela e o cristianismo também ser uma filosofia, o que eu acho que as pessoas ignoram muito na Bíblia... eu nunca li a Bíblia, já vou deixar claro aqui, inclusive acho um livro muito difícil de ler, já li alguns livros e ainda não me sinto nem um pouco preparado para interpretar de fato o que está escrito lá, entendeu? Mas o que eu acho que as pessoas ignoram do cristianismo é a mensagem filosófica dela. Porque a missão da filosofia é crescer o ser humano como espírito, elevar o próprio ser humano, elevar a razão. Você vai crescer como espírito ensinando a matar a filha que não é virgem no dia do casamento, cara? Não, ensinando a escravizar a pessoa. Isso daí são passagens da Bíblia. Tem um outro livro também, que eu não vou lembrar o nome agora. Aí, tipo assim, a mesma coisa que pegar o Mike Kempf. Mas o livro é feito de passagens. Aí você seleciona uns trechos bonzinhos lá do Mike Kempf e fala: não, mas essas outras aí que são antissemitas são passagens do Mike Kempf. Faz sentido isso? Você usou um exemplo bom. Você usou um exemplo bom. Você tá falando. Não, é um exemplo péssimo, né? Que o Mike Kempf é péssimo, assim como a Bíblia é péssima. Não, deixa eu tirar a colocação do seu exemplo. A Bíblia é o melhor livro do mundo. Tem de tudo lá. Tem bastante outros livros no mundo, cara. Se você puder ler outros livros também, você vai ver que tem muito livro bom também. Mas eu acredito também que... a Bíblia não tem, né? Não tem um livro que incentive a escravidão, que incentive o machismo, a homofobia, que incentive você matar crianças, né?
a um monte de coisas que são absurdas, inclusive para os dias de hoje, um monte de idiotice científica. Então, realmente, um livro que nem a Bíblia não tem, não. É um livro mais idiota e escroto que existe. Jesus, Antônio, Jesus minha mãe tem respondeu medo da Bíblia, sabe, Antônio? E ela acredita em Deus, ela tem medo da Bíblia. Jesus, ele se deparou com uma situação assim parecida com o Antônio, né? Fazendo questionamentos duvidosos por causa da ressurreição, que eles não acreditavam. Jesus disse assim, vocês erram porque não conhecem a Bíblia e nem o poder de Deus. E é o que se aplica hoje. Ele não conhece a Bíblia como um todo. Mas Jesus falou que as pessoas de Cafarnaum, olha só, o teu Jesus... Você olhar o porquê e aplica como Deus... Valdiran, o teu Jesus falou que as pessoas de Cafarnaum, só porque não acreditaram nele, iriam pro lago de fogo, enxofre e ranger de dente, e que ele iria ter mais piedade de Sodoma e Gomorra do que de Cafarnaum. Aí tu quer falar pra mim que eu tenho que seguir um personagem desse como guia de ética, moral e bons costumes, que ele dá a entender que o escravo tinha que ser servo fiel, fazendo comparação entre o bom escravo como se fosse um bom seguidor de Jesus? Você tá de sacanagem comigo, né? Eu nunca vou fazer um negócio desse. Por que Jesus falou isso? Acabei de explicar. Para ele comparar o servo fiel, ele compara com o bom escravo. Do de Cafarnaum, ele fala que porque não acreditaram nele, essas pessoas vão sofrer num lago de fogo, enxofre e ranger de dente, só porque não acreditaram nele. Mas por quê? Ou seja, então, o que acontece? Isso é justo? Não. Aí eu tenho que seguir um personagem desse como guia de moral, ética e bons fiéis? Aí é complicado. A palavra de Jesus se aplica agora, por quê? Você falou assim, que Jesus falou que quem não ouviu a palavra dele vai para o lago de fogo do inferno. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem não seguir, ouvir a palavra dele, o caminho é esse mesmo. Então, Jesus não estava mentindo com isso. Jesus estava falando apenas uma verdade. Que vocês pegam, ou seja, é aquilo que eu falei lá no começo. A lógica do cristianismo é o seguinte: se vocês não acreditarem em mim, eu não vou ter como livrar de vocês daquilo que eu vou fazer com vocês por causa de não acreditarem em mim. Sim. A lógica não tem lógica. Deixa eu dar um exemplo. Antes de você dar um exemplo, deixa só o Lucas falar, que eu já passei quase uma hora já do meu tempo. Lucas, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Você tá sumido, cara. Boa noite, Antônio. Boa noite, Lucas. Lucas, o tema aqui hoje é o seguinte: você é melhor que seu Deus. Então, mas os exemplos eu já dei aqui, os exemplos de escravidão, de matança de recém-nascida, etc. Você é a favor dessas coisas? De matar criancinha recém-nascida, de escravidão, de matar mulheres apedrejadas? Você é a favor dessas coisas? Tá, vamos lá. Eu vou citar a primeira questão da criancinha, do filho. Não. Primeiro, você é a favor dessas coisas? De quê? De matar criança recém-nascida, de escravizar pessoas, de vender a filha como escrava para pedófilo safado. Você é a favor? Você venderia sua filha como escrava para um pedófilo abusar dela? Nem eu sou a favor e nenhum cristão é a favor disso. Você não é a favor. Então por que você tem uma moral superior do seu Deus? Tá, vamos lá. Agora, isso é uma questão judaica. Vamos lá. Primeiro... Não é judaica. Olha só, antes do capítulo 21, tem lá os 10 mandamentos. É seu Deus que está ensinando aos judeus. Isso, não foi os judeus. Gênesis até Zacarias. Tá? Né? Então, o que acontece? É uma pergunta simples. Seu Deus deu essa instrução. Aí eu tô te perguntando, você acha isso errado? A pergunta é simples. Por que você tem uma moral superior do seu Deus? Nós não temos uma moral superior ao nosso Deus. Claro que tem. Se você falou que não faria... é porque você acha que aquilo dali é imoral, não é isso? Tá. Agora então, se você acha que o que Deus fez é imoral, logo é porque a sua moral é superior a dele, não é isso? Não, porque... Como não? Eu não tô entendendo, olha só. Presta atenção. Vai lá, foca presta atenção, olha só. No filho de Davi. A questão é, a gente tá falando aqui, vender a filha como escrava para um pedófilo, abusar dela. Você tá falando que não faria isso. Não é? Você jamais venderia sua filha como escrava para um pedófilo abusar dela, né? O seu Deus instruiu sobre isso, que você poderia pegar sua filha e vender como escrava para um pedófilo abusar dela. Aí, o que acontece? Você não faria isso, você acha isso errado. Logo, a sua moral, a sua ética é superior do seu Deus. O que eu quero entender é por quê?
Ó, vamos lá. Você precisa entender primeiro um princípio do que é as leis de Moisés. O princípio é não ser babaca escroto de ficar defendendo o indefensável. Esse é o princípio. O princípio é, você não vai defender escravidão, você não vai defender pedofilia, você não vai defender tortura. Esses são os princípios. Por que você acha que ali era a lei de Deus perfeita na época de Moisés? Que era o que Deus realmente queria? Você acha os 10 mandamentos perfeitos? Os 10, sim. Agora a lei de Moisés. Então ali é a continuação dos 10 mandamentos, filho, se você não sabe. A lei de Moisés é diferente. Ó, num capítulo anterior, Moisés, ele está trazendo os 10 mandamentos. Isso, só que os 10 mandamentos... Deixa eu só te lembrar uma coisa. No hebraico... Deixa eu te explicar uma coisa, olha só. No hebraico, não tinha capítulo, versículo, isso é uma invenção posterior, tá? Ali são conjunções que estão unindo o texto. Então, tudo aquilo ali estava tudo no rolo. Tá? Então é como se te desse o rolo para você seguir. Você tá entendendo? Eu faço assim, segura esse rolo aqui e segue. Quando você pega no rolo e segue, você tá obedecendo aquilo ali tudo dentro de um segmento só. Esse negócio de capítulo, versículo foi depois. Não existe isso. Não, eu sei. Não é a questão do versículo que eu estou me referindo. Eu estou me referindo à questão de que os 10 mandamentos... Ele tá, beleza. Tem escravo lá nos 10 mandamentos. O 10º mandamento fala, não cobiçarás o escravo do teu próximo. Isso. Só que assim, o mandamento foi escrito por Deus diante do contexto. Então, por que ele não falou, não escravizarás? A lei, essa que você Por que ele não falou assim, ó, não escravizarás? Tá, essa é outra coisa que eu vou responder. Tá. O que você citou, que foi vender a filha para escravo, não está nos mandamentos, está na lei de Moisés. Aí, assim... Gente, eu tô falando grego aqui. Você já... Eu tô falando grego? Eu tô falando grego aqui? Eu tô acabando de falar que é o mesmo segmento dos 10 mandamentos que você tá falando que é de Deus. É o mesmo e lá segmento. Tá falando que quem tá propondo aquilo ali é Deus. Só que, como é que... É Deus falando para Moisés. É Deus falando para Moisés. Os mandamentos chama-se de mandamento ou de lei de Moisés? Ali está se falando, ó, nomos, lei. Essas são as leis que lhe proporá. Tá, mas a história que você citou, ele faz distinção entre os 10 mandamentos e a lei de Moisés? Nomos é a lei. Quando se fala mandamento, quando se fala nomos, é a lei. Só que, eu sei que você sabe, mas só que lá no Velho Testamento... Os mandamentos que deu Deus na tábua foi escrito por Deus. A lei de Filho, Moisés. Nesses 10 mandamentos está escrito, não cobiçarás o escravo do teu próximo. E na continuidade disso daí, está dizendo para você que você poderia vender a sua filha como escrava para um pedófilo. A pergunta que eu estou te fazendo não é se foi Moisés, se foi Deus. Estou te perguntando por que a sua moral é superior a essa do seu Deus aí? Tá, mas assim, é porque não é igual eu tô lhe falando. Você tá falando a moral de Deus, só que quem deu a lei foi Moisés, e deixa bem explícito no Novo Testamento. Moisés falava sozinho ou ele falava com o teu Deus? O que foi que Jesus falou sobre Olha só, o capítulo 21 começa assim, ó, olha só. Do vosso coração. Não o capítulo, escuta, Lucas, o capítulo 21 começa: esta é a lei que lhes proporás. Se esta é a lei que lhe proporás, quem está falando com Moisés? Só que... Só que não. Calma. Esta é a lei que lhes proporás. Quem que está falando com Moisés? Quando nós temos... Pega a Bíblia aí. Abre aí, Êxodo 21. Se você tem uma variável x mais 5 é igual a 10... Lucas, abre Êxodo 21. Okay, então, abre Êxodo 21. Você me tá... Eu tô lhe dando um resultado que não bate com a variável que você tá me dando. Então, assim, se lá no final Jesus faz distinção entre a lei de Deus e a lei que Moisés... Jesus não faz distinção da escravidão. Ele ainda usa o escravo que serve bem ao seu senhor como exemplo de bom cristão. E no Novo Testamento é dito, inclusive por Paulo, que o escravo tem que se submeter a todos os seus senhores, não somente aos bons, mas também aos maus. E os maus é porque tá torturando, tá batendo, tá humilhando. Aí eu tô vendo assim, ó, olha só, eu tenho, ó, segundo a minha avó, eu tenho antepassados, se não me engano, meu bisavô foi escravo. Eu tenho antepassados que passaram pela escravidão. Coisa terrível, você também. Aí, o que a gente está fazendo aqui
as pessoas que são contra a escravidão e outras pessoas justificando a escravidão como se fosse uma escravidão premium. Aí não faz sentido, cara. Se coloca no lugar das pessoas que foram escravizadas. Isso tá errado. Não tem justificativa para isso. Tá, só que isso, assim, isso é objetivamente errado. Só que assim, você não tá dando a solução. Você tá... Eu tô te dando a solução, cara. Eu tô te falando que a sua moral é superior desse personagem fictício. Que na época que escreveram isso daí não tem Deus nenhum escrevendo. Foram homens que gostavam de comprar pessoas, que gostavam de abusar de menininhas virgens, que escreveram isso como sendo um Deus falando no lugar deles. E aí hoje a gente vê pessoas que se dizem éticas e que discordam de tudo isso, mas quando se fala que é o Deus da Bíblia, aí tem que passar pano. Essa que é a verdade. Se fosse outro Deus, se fosse outra circunstância, e eu falasse isso, você ia falar, não, escravidão é errado. Não, se eu falasse assim, esse Deus que falou foi o Deus hinduísta. Você ia falar, porra, que mandamento bosta, que Deus de bosta, essa moral aí. Como é o seu Deus, você tem que passar pano. Você tá entendendo? De novo, eu repito, essa narrativa ela é incoerente com o resultado que Valdiran, você tá balançando a cabeça, mas antes de eu te revelar que estava na tua Bíblia, você estava falando que isso era absurdo, que isso era errado. E é errado. Antônio, e é errado, exato. Uma questão lá sobre o filho de Davi, quando você assume, no início você diz assim, Deus que levou a criança. Então, peraí, quando você assume que Deus levou a criança, então não está sendo questionada a existência de Deus, mas a justiça de Deus. Então, pronto. Quando eu falo assim, Thanos, quando eu falo assim, então, olha a lógica dele, deixa eu quebrar tua lógica rapidinho, só para não gastar tempo, que eu tenho que passar pro Richter ali, Thanos matou metade do universo Marvel. Eu tô falando que Thanos existe? Não, mas você tá questionando. Olha mas só, você tá questionando a justiça Thanos matou. Olha só, Thanos matou ou não matou metade do universo Marvel? Tá. Eu não tô dizendo, eu sei que você tá... Lucas, responde a minha pergunta. Thanos matou ou não matou metade do universo Marvel? Tá, mas se ele matou, aí você tá dizendo... Matou, não é isso? O porquê? Né? Aí eu tô por eu afirmar que Thanos matou metade do universo Marvel, eu tô falando que Thanos existe? Não, mas não é esse o ponto, você não entendeu. Você não entendeu o ponto que eu... Vai, continua. Qual o ponto? Vou encerrar, vai lá. Você não entendeu o ponto que eu quis colocar. Quando você assume que Deus matou, aí você tá questionando a justiça de Deus. Só que dentro desse contexto e dessa linha de pensamento que você trouxe, Deus existe e matou o menino. Aí você diz, ele é injusto porque matou o menino. Só que, se no princípio do seu pensamento você admitiu que ele existe, então, logo com ele... Gente, acabou de escutar o que eu falei? Tá, então com ele existe o paraíso. Se Deus existe... Tá, então vamos lá. Se Deus matou o menino, então, se Deus existe, existe o paraíso. Pronto. Então tá. Então, você... No momento que o menino morreu, ele está diante de um paraíso eterno, que até hoje o menino está desfrutando do paraíso. Agora me diga, quem está melhor? Quem morreu ou quem viveu 100 anos naquela época e hoje possa estar no inferno? A lógica do Lucas é assim, você pode abusar sexualmente de uma criança, torturar um recém-nascido, porque pode, tudo bem. No final, ele... Mas por que não pode? Porque você não é Deus. Então, mas por que o ser humano não pode fazer isso? Oi? Por que o ser humano não pode fazer isso? Calma. Olha pra mim, olha pra aqui, pra cá. Por quê? Outra? Calma, olha aqui. Não fez maldade com a criança. Olha aqui. Não. Torturar e matar não é maldade não, tá, gente? Torturar durante dias seguidos uma criança e matar não é maldade. É você que tá colocando no texto, não tem tortura. Não sou eu, cara. Tá lá no texto. Deus feriu a criança que ficou sofrendo durante 7 dias e depois ele matou. O que Deus fez foi tão cruel que ele não deixou nem a criança completar o 8º dia para poder fazer parte da aliança dele. E você tá falando que a criança foi salva. Mas como a criança foi salva se ela nem fez parte da aliança dele? Então, se você... Quem sofreu mais com a morte da criança lá e Antônio, eu posso dizer... O Deus dele que tá causando dor e sofrimento. Tirou a dor da criança. Deus não fez a criança sentir dor. Se Deus Caralho, quem torturou a criança foi seu Deus, cara. Não é possível que você tá numa falta de entendimento tão grande desse. Lê o texto. A criança não sentiu dor. Claro que sentiu. Como não, cara? Não, Deus... Então,
No Então, texto no tá lá, caso, a Deus... criança passou mal durante 7 dias, sofrendo, Isso, sendo mas... torturada. Não. Depois ele Se vai lá foi e mata. Se foi Deus e a balança de Deus é justa, então no caso ele tirou a dor da criança e a criança sentiu dor, só a pena foi pro céu. Mas quem colocou a dor foi ele, porra. Vamos passar só pro Richter aqui, ó. Richter, fala aí, meu querido, boa noite. Colocou e tirou. Boa noite, Antônio. Boa noite aos demais participantes da live. Boa noite, galera no chat. Bom, se falou muita coisa até agora, aí vou tentar organizar algumas para poder pontuar aqui, né? Sobre o tema da live, eu diria que sim, todos nós que estamos nesta live, e não duvidaria que a grande maioria das pessoas que estão no chat, porque eu não conheço todo mundo também no chat, enfim, todos nós, inclusive outras pessoas pelo mundo aí, muitas outras pessoas, nós somos melhores do que o Deus dos amigos que estão aqui na live, né? Pelos motivos que estão sendo debatidos aqui e por vários outros, se a gente for explorar a Bíblia ainda mais, né? Bom, o que acontece? Começando aqui com o Lucas está dizendo que Deus tirou a dor da criança. Meu querido, não tem nenhuma letra nesta passagem que diga que Deus tirou a dor da criança. Ou seja, você está inventando algo para poder suprir a necessidade da contradição que não estás conseguindo responder. Eu te ouvi, calma. Que não estás conseguindo responder. E tem outra problemática também em cima dessa passagem, que vai além de Deus ter matado a criança, né? Que eu vou trazer aqui depois também para os amigos cristãos poderem refletir. Com relação à justiça de Deus, né? Justiça de Deus, vamos lá ver. Valdiran, quando o Antônio citou Deuteronômio 22 sobre o que tem que se fazer com adúlteros, era uma lei. Lá em Deuteronômio 24:16 também era outra lei. Quem deu essa lei foi Deus. Concordamos aqui? Quem deu essas leis? Foi Deus, não é? Beleza? A minha pergunta seria, essas leis que Deus deu, Deus viu que eram justas para poder aplicar elas? Para poder falar para Moisés, vai, leva essas leis para o povo? Deus entendeu que aquilo era justo para aplicar para o povo? As leis. É a pergunta para mim? Sim. Se as leis de Deus eram justas? As leis do adultério e do filho não morrer no lugar do pai, pelos pecados dos pais. Quando Deus fez essas leis, então, de acordo com Deus, essas leis são justas, não é? São justas. São justas, pronto. São justas. Deus volta atrás quando ele determina o que tem que ser. Quando ele fala algo, Deus volta atrás com a sua palavra? Se Deus volta atrás? Claro que volta atrás. Volta atrás com a sua palavra. Então, Deus não consegue manter promessas, no caso. Tem um depende aí, né? Que a Bíblia fala que se Deus prometeu um mal contra uma nação e essa nação se arrepender, Deus volta atrás daquela intenção que ele tinha em fazer o mal e não faz. E com relação às leis? Entendeu? E com relação às leis? Com relação às leis? Sim, porque as leis também não são palavra de Deus. O mal ele veio por causa da transgressão da lei. Então já está envolvido aí. Valdirã, entendeu? Com relação às leis que Deus estabeleceu, ele voltaria atrás. Se ele disse que é aquilo, ele voltaria atrás, mudaria essas leis de acordo com a palavra dele? Voltaria. Dá um exemplo, por favor. Por exemplo, as leis que Jesus diz assim, não pode matar. Beleza, a lei. Deus vai lá e diz assim, mata. Para Israel, vai lá, usa Amalequita e mata. Ele voltou atrás do que ele falou. Não é isso que você quer ouvir? Não, olha só. Você falou do Antônio, calma só, Antônio. Tá. Então, se Deus um dia diz uma coisa, outro dia pode falar outra. Sim. Sim. Quem garante que você será salvo, então? Que garante que você salvo? Existe uma condições para isso. Ué, mas você acabou de falar. Não, mas espera. Mas você disse que Deus estabeleceu condições e Deus pode voltar atrás. Se Deus pode voltar atrás nas leis e promessas, tipo, você disse, se Deus quis destruir Nínive e voltou atrás, quem garante que você será salvo? Se Deus pode mudar de ideia? O que vai me garantir é se ele não mudar de ideia. É óbvio. Não, mas Valdirã, nada garante que você será salvo uma vez que você afirmou que Deus pode mudar a sua palavra. Nada garante que você será salvo. Claro. O que eu estou falando aqui é que Deus ele pode voltar atrás. Eu vou ser salvo se ele não voltar atrás, que eu acredito que ele não vai.
Mas você que tá Mas se colocando. ele voltar atrás- É isso, se ele Valdiran. voltar atrás, o mundo explode se ele Valdiran, voltar é atrás. isso. Você que tá considerando que ele não vai voltar para trás, mas você mesmo disse que ele Isso, pode mudar as sim, suas ideias. sim. Ou seja, é o Deus Michael tudo Jackson, é bem. isso? Hum? Como que É o Deus Michael Jackson, só no walk, andando pra trás. Não, por quê? Mas por quê? Não, Tá dando pra trás. Valdiran, você que tá dizendo que Sim. Deus